Hoje, o tema, eu quero falar sobre priorizar. Eu gosto dessa palavra, eu gosto do significado dela. E foi mais um dos temas que eu tirei de culto que eu fui sábado. Eles estavam falando sobre a priorização do tempo com Deus, que a gente tá sempre muito atarefado. Na verdade, é uma série de pregações que eles estão fazendo, falando sobre a família, né? E nesse estava falando sobre o tempo de família com Deus, especificamente, né? Então, que a gente tá sempre muito atarefado, que o dia a dia é muito corrido e que a gente não tira um tempo de sentar à mesa e conversar com a família. E principalmente que a gente não tira um tempo de sentar com a família e conversar sobre Deus. É isso ainda é mais difícil. Mas isso também junta com o que eu tive hoje no consultório, e que eu tive que atender uma mãezinha, e que não é a primeira que acontece isso, e que eu precisei pedir pra ela se priorizar. E eu vejo que acontece muito com as mulheres, que quando se tornam mães ou esposas, ou até quando são apenas filhas, por exemplo, priorizam as outras pessoas acima delas. Eu disse que acontece principalmente com mulheres, mas não é só com mulheres. Tem homens que também colocam todo mundo acima deles. E a gente precisa entender que a gente precisa cuidar da gente também e amar a gente também. Em um dos vídeos do 100 que eu gravei, inclusive se você não segue a gente no 100, eu vou deixar o canal aqui embaixo, nosso Instagram. E a gente tem um podcast também, né? Então se quiser no Spotify você pode seguir lá. E a gente, até a Ju tava comentando aqui sobre a questão de que é o mandamento que Deus fala, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo. Quando você não se ama primeiro, isso também tá errado. A gente tem que amar os outros, obviamente, mas a gente tem que se amar primeiro. A gente tem que se ver como prioridade também. Eu entendo que isso pode parecer egoísmo, mas não é. A gente precisa entender. Isso eu acabo falando porque muitas mães e pais e pessoas, enfim, vão no consultório priorizando todo mundo. Acontece muito com pessoas quando tem parentes que necessitam de cuidados especiais. Então, mãe, pai, vovó, quando acabam ficando acamados, por exemplo, a pessoa se doa completamente àquela pessoa e esquece completamente dela. Ou quando a mãezinha acabou de virar mãe, ela se doa completamente pro bebê e esquece completamente dela. A gente sabe como a vida pode ser corrida e cruel, algumas vezes, principalmente quanto a isso. Você se doar pra alguém é algo lindo, só que a gente nunca pode esquecer da gente mesmo. Eu vejo no meu consultório, principalmente, que as pessoas vêm pra mim buscando às vezes algo que elas não estão dispostas a. Então elas buscam ajuda, porque a saúde delas está precisando, mas elas não estão dispostas a parar à tarde e comer uma fruta. Quando eu digo não estão dispostas, não é que a pessoa não quer, é que ela se doa tanto pros outros que ela esquece de fazer isso por ela. Aí eu preciso sentar, olhar nos olhinhos deles e falar assim: eu quero que você comece a se tratar igual você trata um filho, ou a pessoa que você mais ama, ou seu pai, sua mãe, seu esposo. Eu preciso que você se trate bem, porque a pessoa, ela, além dela se julgar, ela fala assim: não preciso, então, deixa, eu vou ficar sem comer agora, depois eu vejo. Aí depois eu vejo, como uma coisa pronta, que faz mal pra saúde. E a conta da saúde, ela vem um pouco mais pra frente, mas ela chega também. Eu já atendi uma paciente que cuidou da mãe acamada, e quando terminou ela precisou fazer bariátrica, porque ela focou tanto na mãe e ela esqueceu tanto dela que ela chegou num peso absurdo. Eu tô falando só alguns casos, mas eu quero que você entenda que é importante você se priorizar também. Quando eu falo se priorizar, eu não tô falando só de corpo, de saúde.
esse muito desequilibrado. Um deles estava faltando ou muito baixo. E a gente, com esse trabalho, é justamente tentar ajudar as pessoas a manter o máximo de equilíbrio possível. Sempre vai dar um pouquinho mais e um pouquinho menos, isso é normal. Mas a gente entender que a gente precisa achar um meio termo. Eu sempre gosto de falar da minha experiência, né? Eu, por um tempo, eu foquei demais na minha alimentação, até por ser nutricionista, eu acho que isso é muito comum. Eu usava dieta flexível, foi muito bom por bastante tempo pra mim, mas chegou um ponto em que isso tava prejudicando a minha mente. Entendem um pouquinho? Ela foi libertadora pra mim por um momento, então ajudou a minha mente até um certo ponto, mas chegou um ponto depois que ela começou a trabalhar, e daí eu me libertei disso também. E atualmente eu como intuitivamente. Porque eu aprendi muito com a dieta flexível também, ela foi uma base pra isso. Mas o que eu quero dizer é que quando eu tava seguindo ela 100%, meu corpo tava assim, incrível. Mas é a minha mente, não tanto. Eu precisei abrir mão um pouquinho, talvez, a definição do meu corpo, pra ter a minha mente mais tranquila. E eu adorei a troca que eu fiz. Nesse momento que eu tava com um corpo, um foco muito grande no corpo, eu tava com a minha espiritualidade não tão desenvolvida, não com tanta atenção a ela. Sempre tive atenção a essa parte, mas não tava tanto. Então eu precisei remanejar um pouco. E as três funcionam tão bem. Eu queria que você talvez desse uma pensada em qual delas você precisa priorizar nessa tua fase da vida. Não tá errado a gente priorizar um pouco mais uma, um pouco mais outra. A gente tem várias fases e é normal em cada momento. Assim como eu falei que as mãezinhas recém-mãezinhas, elas obviamente vão priorizar o bebê, isso é normal. Mas chega um ponto que elas precisam priorizar elas também. Eu sempre gosto de passar alguns suplementos para as gestantes que eu atendo, né, que eu cuido. E eu sempre explico pra elas que quando elas forem amamentar, o bebê sempre ganha tudo. Gente, o leite materno tem tudo. Inclusive tem estudos de mãezinhas na África que perdem os dentes, porque o corpo reabsorve o cálcio dos dentes pra mandar pro leite quando elas não têm na alimentação. Então assim, o leite materno, ele é sempre perfeito. Só que a mãe pode ficar sem. A mãezinha pode começar a não ter complexo B, a não ter alguns... Aí eu falo que eu tenho que cuidar delas. Aí eu passo suplementos pra elas, porque eu falo que o bebê sempre vai ter, mas aí eu falo que o bebê sempre vai ter, mas a mãe depois fica com o cabelo caindo, com a unha fraca. Então alguém tem que olhar por elas também. O nosso vídeo de hoje era justamente